Oi, boa noite, boa tarde ou boa noite. Esse é a socialização do nosso paper. Meu nome é Kathleen. Boa noite, meu nome é Jéssica. O título é Vivências Educativas e o nosso tema escolhido foi Alfabetização e Letramento, 2 conceitos em um processo. O resumo do nosso trabalho este trabalho tem como principal objetivo apresentar o conceito de alfabetização e letramento no processo de ensino e aprendizagem, como elemento contribuintes para o desenvolvimento da leitura e escrita da criança. O estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica apresentando uma abordagem sobre a alfabetização e letramento, como ações distintas e inseparáveis, e ainda destaca a ação docente, seus objetivos e seus procedimentos didáticos na prática pedagógica. Um dos eixos norteadores da ação educativa é, sem dúvida, o alfabetizar letrando. O letramento sempre será o fator determinante de uma boa alfabetização. As palavras-chave do nosso trabalho é alfabetização, letramento, ensino e aprendizagem. Introdução. Alfabetizar e letrar são processos distintos, mas inseparáveis. A alfabetização e letramento se somam, ou melhor, a alfabetização é um componente do letramento. Sendo assim, o ideal é ensinar a ler e escrever de modo que a criança não apenas codifique as palavras, mas entenda o que lê. A fim de alcançar esse ideal, o professor alfabetizador precisa reconhecer o significado de alfabetização e letramento no processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho é de grande valor para os educadores, pois proporciona uma abordagem sobre alfabetizar e letrar, e principalmente faz um alerta aos docentes da educação infantil, com vista a uma reflexão sobre os seus procedimentos didáticos. Neste sentido, o estudo caracteriza-se como exploratório, pautado numa pesquisa bibliográfica baseada em livros e artigos, que buscam esclarecer as informações necessárias que asseguram a abordagem desta temática, a fim de atingir os objetivos propostos. O trabalho está organizado em 3 tópicos. No primeiro, tratamos da conceituação de alfabetização e letramento. O segundo tópico procura enfatizar as relações entre alfabetização e letramento. Já o terceiro tópico reflete sobre o que significa alfabetizar letrando, mostrando que é possível alfabetizar dentro das práticas sociais, embora alguns professores ainda não tenham descoberto meios para colocar esta ação em prática. O processo de ensino e aprendizagem deve ser organizado de modo que a leitura e a escrita sejam desenvolvidas numa linguagem real, natural e significativa. Ensinar a ler, escrever e se expressar de maneira competente é o grande desafio dos professores. Fundamentação teórica. Conceituando alfabetização e letramento, sabe-se que alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar. Para aprender a ler e escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Ele não só precisa saber o que é a escrita, mas também de que forma a ela representa graficamente a linguagem. A alfabetização, processo de aquisição da tecnologia da escrita, isto é, do conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades necessárias para a prática de leitura e da escrita. As habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de codificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema de escrita alfabético ortográfico. Moraes Albuquerque, 2007, página 15. Considerando a alfabetização um processo de construção de hipóteses sobre o sistema alfabético de escrita, o aluno precisa participar de situações desafiadoras que oportunizem a reflexão sobre a língua escrita. No segundo tópico, a gente falou sobre a relação entre alfabetização e letramento. O processo de ensino-aprendizagem da alfabetização deve ser organizado de modo que a leitura e a escrita sejam desenvolvidas em uma linguagem real,
natural, significativa e de acordo com o cotidiano da criança. A alfabetização tem como objetivo criar situações para que a criança perceba o seu desenvolvimento e, consequentemente, adquira a sua autonomia, tornando-se fase adulta um ser crítico e conhecedor de seus direitos. Uma pessoa alfabetizada conhece o código alfabético, domina as relações grafônicas, em outras palavras, sabe que sons e letras representam. É capaz de ler palavras e textos simples, mas não necessariamente é usuário da leitura e da escrita na vida social. Carvalho, 2010, página 66. Alfabetizar é muito mais do que codificar e decodificar o código alfabético. Por isso, o letramento se soma com a alfabetização e o educador precisa saber o momento certo para articular leitura e produção de texto. Fazer as intervenções adequadas para o aluno progredir, pois é uma fase de libertação, aquisição da escrita e não pode ser entendida como um recurso memorativo. Alfabetizar é oferecer ao aluno a oportunidade de se expressar, dando a oportunidade do mesmo construir o seu próprio conhecimento. O terceiro tópico foi assim, o que significa alfabetizar letrando? Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e escrever, levando-a a conviver com práticas reais de leitura e de escrita, substituindo os tradicionais e artificiais cartilhas por livros, revistas, jornais, enfim, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade, como também criando situações que tornam necessárias e significativas práticas de produções de texto. Para alfabetizar letrando, deve haver um trabalho intencional de sensibilização por meio de atividades específicas de comunicação, como escrever para alguém que não está presente, como bilhetes, correspondências escolar, contar uma história por escrito, produzir um jornal escolar, um cartaz e etc. Assim, a escrita passa a ter função social. Carvalho, 2011, página 69. Sabemos que para alfabetizar letrando, o professor deve realizar um trabalho social com a intenção de desenvolver atividades pedagógicas que busquem aproveitar a vivência do aluno e também é necessário que o docente tenha sensibilização para melhor ajudar o educando no processo de alfabetização e letramento. Quando o professor compreende o universo de seu aluno e aplica todo o seu conhecimento e sabedoria com base na realidade, as práticas escolares ajudam os alunos a refletir enquanto aprende e descobrir os prazeres e ganhos que se pode experimentar. Da mesma forma, quando a aprendizagem do sistema da escrita é considerada como um meio para exercer a leitura e a escrita de cidadãos letrados. Resultados e discussões. O professor deve estimular o desenvolvimento das habilidades dos alunos de reflexão sobre as relações entre partes faladas e partes escritas no interior das palavras. Esta ação pode ocorrer dentro da escola e deve facilitar a compreensão por parte dos alunos, que todos vivenciem suas ações sociais, para facilitar o acesso à leitura e à escrita. É um direito de cidadania e uma função do sistema escolar. É importante que, no dia a dia, em sala de aula, nós, professores, nos atentamos para o uso frequente de leituras, para que os alunos tenham contato com palavras diferentes e escritas parecidas. Isso ajudará o aluno a refletir sobre as mesmas, montando-as e desmontando-as. Conclusões. Sabemos que para educar é preciso que o professor esteja preparado para os desafios do dia a dia. E um desses desafios é a atenção que deve ser mantida para cada indivíduo. Cada aluno precisa de atenção diferenciada em seu processo de aprendizagem, pois assim podemos identificar sua evolução ou algumas dificuldades presentes. O estudo dessa temática nos possibilitou rever a importância do alfabetizar letrando, pois o letramento ajuda a desenvolver o entendimento do indivíduo, aprender a ler, entendendo o que se ler é construir o seu próprio conhecimento. Sendo assim, o letramento é um componente fundamental para quem trabalha com essa temática ou pretende trabalhar. Sem ele, não se tem sentido a alfabetização. Por isso, podemos afirmar que o indivíduo letrado é aquele que deixa de ser passivo para ser ativo, desenvolvendo a capacidade de expressão, de compreensão e de enxergar os problemas com mais facilidade, tornando-se passo a passo um ser crítico e conhecedor de seus deveres.
Por fim, acreditamos que é possível, sim, atingir a qualidade na educação das classes de alfabetização, com práticas educacionais que utilizem diferentes metodologias que proporcionam tanto o desenvolvimento da alfabetização quanto o desenvolvimento do letramento de cada sujeito, através do qual ele possa ser autor de sua vida e de transformações. E aqui as nossas referências do nosso paper.